Continuando o treinamento do nosso sistema gerencial, vamos conhecer agora uma das ferramentas mais importantes do nosso sistema, a ficha de implantação, FIS. Como vimos, o sistema GEL controla toda a parte de pessoal, a parte financeira, controle operacional da empresa, mas nós precisamos de uma ferramenta para direcionar cada um desses casos, de forma que possamos monitorar o desempenho da empresa em cima de cada um dos contratos que foram fechados com ela. Assim nós temos a FIS. Observe a tela. Nós temos dados sobre o contrato, informações importantes, e nós temos aqui 3 quadros. Vamos dar um exemplo aqui. Empresa. Ok. Vamos ver esse exemplo aqui. Nesse contrato nós temos 3 quadros. Um que fala sobre o tipo de serviço, outro que fala sobre a parte de custo de mão de obra, salários e hora extra, e outro que fala sobre detalhes, são VT e VR. Cada um desses quadros irão gerar informações para que nós possamos monitorar os outros setores das empresas em relação aos parâmetros que nós vamos colocar aqui. Assim, nós temos que em salários, o sistema deve monitorar esse contrato para que, ao final de cada movimento, ele não ultrapasse o valor estipulado aqui. Horas extras, mesma coisa. E adicional noturno. São parâmetros que vão influenciar diretamente na tomada de decisão na hora do fechamento da folha. Aqui no tipo de serviço nós temos a quantidade de funcionários que serão aplicados. Também nós podemos monitorar esse quantitativo. Vamos ver então como funciona. Vamos clicar nesse exemplo. Da mesma forma, nós temos a codificação do contrato, que pode ser de 6 dígitos ou de 9 dígitos. Temos os dados do contrato, se ele é público ou privado, o número de pessoas do contrato, já conhecemos. O limite de renovação em meses desse contrato, data de início, término, resumo sobre o objeto do contrato, o valor da fatura atual, fatura anterior, quantidade de postos, informações bem claras e diretas que influenciam cada um dos setores. Data da última alteração, vamos observar esse numeral 00, ele indica que nós estamos olhando aqui a posição atual da FIS, ou seja, o último estágio do que se encontra nesse nosso contrato. Observe essas teclas de movimentação, elas nos direcionam a outras FIS. Temos a FIS número 1, nós chamamos de implantação, e posteriormente podemos ter várias outras FIS de alterações no contrato, que nós chamamos de FOIs, ficha de ocorrência. A 0 sempre é a reflexão de todas as outras FIS. Vou dar um exemplo aqui, clicar em editar, vamos alterar um dos quadros. Para alterar os quadros, você vai clicar no cabeçalho de cada uma das grades. Duas vezes. O sistema está informando que essa opção está desbloqueada. Vamos, antes de fazer isso, desbloquear a operação. Devemos digitar senhas nos campos. Existem 2 tipos de senha, uma para habilitar a edição e outra para habilitar a gravação final da FIS. Esse uso de senhas pode ser feito ou não, dependendo da necessidade do usuário. Uma vez desbloqueada, nós vamos ter acesso às grids de alteração das FIS. Então observamos aqui, tipo, movimentação, você temos aqui vários tipos de serviços que podem ser inclusive acrescidos. O usuário vai escolher o serviço, colocar a quantidade de postos, o número de homens em cada posto, clicar em retornar. O sistema irá trazer para o quadro. Vamos alterar aqui um. Ao retornar, o sistema atualiza. Vamos ver o outro serviço. Temos 2 tipos aqui. Esse aqui só vai ter um homem.
Ok. Passamos para o custo da mão de obra. Mesma coisa. Vamos alterar. Isso aqui são em relação ao nosso exemplo, são 3 homens. Ok. E assim vai. Agora transporte. Temos uma dedução. Mesma coisa para VA. Temos uma dedução também. Vou colocar aqui o valor de exemplo. E ok, observamos os quadros serem preenchidos. Ao clicar em salvar, não nesse botão em cima, nesse botão abaixo, o sistema fará o cálculo novamente e atualizará todas as FIIs correspondentes. Voltando para o início da tela. Vamos nos movimentar em outros contratos para observar. Mas a operação é sempre no mesmo estilo. Vou dar um novo exemplo. Ok. Salários. VT. Vamos clicar em salvar. Observe que os dados são alterados, são levados de volta. Somos levados de volta à tela inicial. Digamos que nós tivemos uma alteração na nossa FIIs durante o período do contrato. E nós vamos atualizar, então foi acrescido mais um posto de serviço, nós vamos atualizar o sistema. Você vai clicar em nova folha de FIIs. O sistema gera, número 2, e nós vamos acrescer. Ok. Hora extra, vamos colocar aqui ao clicarmos em salvar, observe que o sistema atualiza a FIIs número 0, que é a soma de todas as FIIs posteriores. Observe que todas foram atualizadas da forma correspondente. Então, nesse exemplo aqui do Dallas representação, nós temos uma FIIs de implantação, a FIIs 1 e uma FIIs de ocorrência. 2, 3, quantas vierem durante o contrato. Observe que quando a FIIs é de ocorrência, a parte inferior da tela aparecem botões para identificar com mais detalhes o tipo de ocorrência. Ampliação, redução, alteração, rescisão, prorrogação e outras. Nós temos uma linha de resumo para explicar a mudança que ocorreu para o usuário final. Vamos editar. Observe o botão quadro. Também nos levará à tela de funcionários, cadastro de funcionários de sistemas. E o botão LBC nos levará aos dados relativos ao LBC que nós já conhecemos no sistema financeiro CIF. E temos alguns detalhes que podem ser personalizados. As informações nos campos em cor mais escura referem-se a essa movimentação de FIIs. As de cor azul referem-se ao contrato. No final, clique em salvar. Os dados são salvos. Observe que se criarmos um novo contrato aqui
na tela de FIIs, esse contrato será refletido em todo o sistema, ou seja, irá diretamente para o sistema financeiro para ser feito notas fiscais e, consequentemente, ao setor pessoal. Da mesma forma, se for feito lá no sistema financeiro, a informação será refletida aqui na FIIs, como estamos vendo aqui no exemplo, onde nós temos os contratos que estão cadastrados no nosso financeiro. Se precisar deletar um dos registros, é bom lembrar que iremos deletar toda a FIIs, inclusive todos os contratos do financeiro. Então é bom fazer com bastante atenção. Temos um botão de impressão, que nos leva a uma folha de FIIs, que deve ser catalogada e passada aos setores para a devida implantação deste novo serviço. Cada setor saberá o que fazer, e a FIIs desenvolvida dessa forma irá monitorar exatamente os custos que interessam à empresa. São os pontos que envolvem a maior saída de custo em cima do nosso contrato: salários, hora extra, VT, quantidade de homens. Iremos ver isso mais à frente no controle de desempenho. Temos um botão para pesquisar, se precisarmos. E ele nos leva à opção desejada. Clique no botão de sair para encerrar a opção.